Oi galera do terceiro ano, voltamos. Hoje é quarta, dia de aula de Química. Para quem ainda não me conhece, vou repetir de novo. Me chamo João Victor, vou ser o professor de Química de vocês durante esse ano e espero ajudar vocês aí no ensino de Química e que vocês aprendam de uma forma satisfatória, ok? Alguns já me conhecem, sabem minha metodologia, então hoje, como a nossa primeira aula oficial, a gente vai fazer uma recapitulação de alguns pontos importantes que eu acho que são necessários para a gente aí conseguir ter uma aulazinha bem satisfatória, ok? Vai ser rápido, porém eu quero que vocês anotem os pontos mais importantes, se liguem nessa aula de hoje, porque isso que a gente vai debater hoje vai dar suporte para as nossas próximas aulas, ok? Bora lá. A gente já sabe que a química ela está no nosso cotidiano, ela está no nosso dia a dia, ela está desde o nosso fogo que a gente faz nosso café de manhã até lá na farmácia, nas fábricas onde vão fazer nossos medicamentos, onde vão fazer estudos para novos materiais. Então a química está presente desde as coisas mais simples às coisas mais complexas. E esses estudos eles vêm sendo feitos e vêm sendo melhorados a partir dos anos. Os cientistas eles vêm trazendo novas fórmulas, novos modos de fazer, então a química ela vem evoluindo. E esses conceitos básicos que a gente vai estudar hoje, sim, estão introduzidos lá naqueles estudos também. Então, o primeiro que a gente vai falar é como esses materiais eles se ligam, como esses materiais eles se formam, como a reação química ela vai ocorrer de uma forma mais microscópica. Ou seja, hoje a gente vai relembrar um pouco sobre ligações químicas, que nada mais é do que a união de átomos para a formação de uma substância química. Ou seja, eu pego um átomozinho aqui, outro átomozinho aqui, ligo, tem uma reação ali, tem uma energia envolvida em todo esse processo e ele vai formar uma substância química, ok? O mesmo pode ocorrer ao contrário, ou seja, eu aplico uma energia, aqueles átomos eles se desmembram e aí da substância química eu tenho os nossos átomos, ok? A gente tem ali nossos elementos químicos na forma mais bruta, assim, digamos. Em outras palavras, as ligações químicas elas têm ali, como a gente já viu, muita energia. E ela acontece quando os átomos dos elementos químicos se combinam com outros para formar alguns tipos de ligação. O primeiro é a ligação iônica, que é a transferência de um elétron para o outro. E a gente fala muito de doação de elétron, roubo de elétron, recebimento de elétron. E tudo acontece nessa ligação iônica. A gente também tem a ligação covalente, que é o compartilhamento. Ninguém perde, ninguém ganha, todo mundo compartilha, todo mundo fica feliz ali, compartilhando, eletricamente ok, estável, então tá tudo ótimo. E a gente tem a ligação metálica, que é a existência de elétrons livres, então eles vão ali, se juntam, se aglutinam, assim digamos. Mas professor, por que eles fazem ligações químicas? Por que isso acontece? Segundo Gilbert Newton Lewis, lá no iniciozinho, quando ele foi estudar direitinho o que estava acontecendo aqui, ele viu que tinha uma determinada regra que fazia isso acontecer, que seria a regra do octeto. A regra do octeto nada mais é do que todo elemento químico, ou quase todo, com algumas exceções, a primeira exceção mais simples é do hidrogênio, tem que ter 8 elétrons na sua camada de valência. E a gente já sabe que são elétrons, que são esses elementozinhos negativos que estão na nossa eletrosfera. Camada de valência, a gente já tem que saber que CV, na verdade, é a última camada contendo os elétrons reagentes, assim digamos, eles que são responsáveis por fazer essas ligações químicas. Então, todo elemento químico, quase todo elemento químico, tem que ter 8 elétrons na sua camada de valência. E são esses elétrons da camada de valência que são responsáveis por efetuar as ligações químicas. Tem até uma citaçãozinha que muitos átomos apresentam estabilidade eletrônica
possuindo 8 elétrons na camada de valência, ou seja, camada mais externa. É por isso que a gente tem os gases nobres, os nobres lá, que eles não têm reatividade, assim digamos, porque eles já têm sua camadazinha fechada com 8 elétrons. Então, para que eles reajam, a gente tem que aplicar uma energia muito grande para que isso aconteça, ok? A gente já entendeu que precisa da regra do octeto, mas vamos voltar aí e recapitular um pouco mais sobre ligações. E a ligação iônica, também chamada de ligação eletrovalente, ela, como a gente já citou, é realizada entre íons de elementos químicos, ou seja, cátions e ânions. E daí que vem o nome de ligação iônica, ligação aí entre os íons. Para que ocorra essa ligação, os átomos em questão que estão ali reagindo, eles têm tendências opostas, ou seja, um átomo tem a capacidade de perder elétrons, ou seja, de doar elétrons, enquanto o outro átomo tem a capacidade de receber esses elétrons que estão sendo doados. E lembrando, quando eu vou ali me desprender desse elétron, eu ganho carga positiva, eu fico positivo, porque eu estou perdendo elétrons. Elétrons têm carga negativa, sai de mim elétron, como se fosse um pensamento ruim, sai. Então, quando eu perdo elétrons, eu fico positivo. Quando eu ganho elétrons, eu fico negativo, porque eu estou recebendo ali uma energia negativa. Então, meu NOx diminui, e quando eu perdo, meu NOx aumenta. Isso é bem importante, pessoal. Portanto, eu já falei de ânion e cátion, então ânion é de carga negativa, se une ao cátion de carga positiva, ânion de novo carga negativa e o cátion carga positiva. E esses dois formam os compostos iônicos, que tem uma energia eletrostática ou interação eletrostática ali existente entre eles. Alguns exemplos bem simples é o sal de cozinha, ou seja, o sódio, que é Na mais Cl menos, ou seja, NaCl. Eles têm as trocas aí, vocês veem que o sódio está positivinho porque ele doou e o cloro está negativinho porque ele recebeu. Ok? Seria basicamente esse exemplo e eu vou botar eles na telinha para vocês verem melhor. Vocês podem ver que o elétronzinho ali da camada de valência do sódio, ele pula para a camada de valência do cloro, ok? Assim, o sódio ele fica ali com a sua camada de valência estável, enquanto o cloro também que recebeu vai ficar estável ali com seus 8 elétronzinhos na sua camada de valência, e assim eles efetuam sua ligação química iônica. Os compostos iônicos são geralmente encontrados em estado sólido, em condições ambientes, e apresentam pontos de fusão e ebulição assim elevados. Geralmente, quem é que faz? Como a gente já tinha dito, ela ocorre entre metais e ametais, principalmente os elementos metais da primeira família, que são os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos, com o restante da tabela periódica. Então, eles têm mais predisposição a doarem elétron, a dizer, tá bom, pega esse elétron aí para ti, tu fica estável, a gente fica de boa aqui na nossa ligação. Enquanto os outros estão muito precisando receber às vezes. Então é isso que ocorre. Os elementos da primeira família, que são os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos, têm essa tendência de doar, até porque eles têm já pouquinho ali na camada de valência, então eles não vão brigar muito não. Eles não têm assim, vou doar aqui, enquanto os outros ali estão sedentos, eu preciso receber. Entenderam? Isso seria basicamente nosso conceito de ligação iônica. E aí a gente passa para a nossa ligação covalente, que são ligações que ocorrem com compartilhamento de elétrons para formar moléculas estáveis, segundo a teoria do octeto também. Além disso, os pares eletrônicos é o nome dado aos elétrons cedidos por cada um dos núcleos, ou seja, quando cada elemento doa um elétron para fazer o compartilhamento, por exemplo, te empresto um, tu me empresta outro e a gente fica aqui utilizando os dois de forma mútua. A gente chama de
pares eletrônicos, porque eles vão formar parezinhos bonitinhos. Enfim, ligações covalentes são aquelas que ocorrem entre ametais com ametal ou ametal e hidrogênio, ou seja, a gente considera covalente. As ligações ocorrem através do compartilhamento, não se esqueçam disso, doação é o outro. A gente vai formar ali o par de elétrons entre os elementos não metálicos, ok? E ligações covalentes coordenadas, que a gente chama aí, existe o compartilhamento de um elétron de um átomo que já está instável. Ele compartilha um par de elétrons com outro elemento, outro átomo eletricamente deficiente, ou eletrodeficiente, que a gente diz que quando ele está precisando ali, ele é eletrodeficiente. Então, quando ocorre esse tipo de ligação de um átomo já estável para um não estável, a gente chama de ligação covalente coordenada ou dativa, porque ele vai estar ali sendo gente boa, aquele amigão gente boa ali, tô de boa, mas eu vou te prestar aqui, cara. Um exemplo de ligação covalente seria nossa querida água, onde a gente tem aí o oxigênio e o hidrogênio reagindo, onde eles compartilham ali bonitinho os seus elétrons da última camada. E a gente sabe que o oxigênio, como ele só tem 6 elétrons na sua camada de valência, ele está precisando de 2. Como o hidrogênio ele só pode compartilhar no caso, o único que está na sua camada de valência, que seria só um realmente, ele vai lá, se achega e, no caso, tem que chegar outro hidrogêniozinho. Por isso que a fórmula da água é H2O, porque realmente esses dois hidrogênios eles vão compartilhar o único elétron que está na sua camada de valência. Então tá aí na telinha para vocês verem como é que fica esse compartilhamento da água. Existem outros casos como o gás oxigênio, que é o O2, ele também faz uma ligação covalente. Tem a sacarose, que é o C12H22O11, que também faz uma ligação covalente. E aí a gente já entra até em compostos orgânicos, que a gente vai estudar já. Tá bem pertinho aí da gente começar a estudar nossos compostos orgânicos, ok? No caso, as ligações covalentes elas podem ser tanto polares como apolares. É importante lembrar disso. No caso da água, ela é uma substância, no caso, polar. E a gente sabe disso porque ela vai ter um polozinho ali com os pares de elétrons do oxigênio ali formando uma nuvem eletrônica enorme, que vocês podem ver aí na tela. Então, a gente diz que ela tem um polo, onde ela vai estar com concentração mais elevada de energia, no caso. Já também a gente tem as ligações covalentes apolares, ou seja, não tem polo. Geralmente é formado por átomos de um único elemento químico, ou simplesmente quando tem diferença de elementos, eles não têm aí repulsão necessária para formar os polos, ok? Seria basicamente isso. As ligações covalentes polares, elas vão ter polo, ou seja, tem uma concentração de energia, uma nuvem eletrônica que vai ser ocasionada por esses pares de elétrons restantes e geralmente fica um bizu quase correto de sempre. Ligações covalentes polares são formadas por elementos diferentes, ligações covalentes apolar são formadas por um mesmo elemento, ok? Um exemplo disso seria, de novo, a água, que seria uma ligação polar, e uma ligação apolar seria do O2, porque eles são iguais e eles não vão formar polo, ok? Próxima, a gente já falou da ligação covalente dativa, que é a ligação coordenada. Apresenta quando um já tem a regra do octeto obedecida, ou seja, já tem 8 elétrons na sua camada de valência, para completar a estabilidade ali do coleguinha que está ali do lado, ok? E quando isso acontece, elas são representadas por uma seta, elas ficam desse jeitinho aqui, elas não ficam com um tubetezinho entre um e outro, elas ficam com uma seta, ok? Continuando, e a última, assim, basicamente, é a ligação metálica, que é a ligação entre metais, como o nome já pressupõe. São os elementos considerados eletropositivos e bons condutores térmicos e elétricos. Portanto, alguns perdem elétrons da sua camada de valência, que são chamados elétrons livres, formando assim
os cátions. A partir disso, os elétrons liberados na ligação metálica formam uma nuvem eletrônica ali nesse amontoado, que também são chamados mar de elétrons, produzindo uma força e fazendo com que os átomos dos metais permaneçam unidos. Por isso que geralmente são encontrados em forma sólida e ali bem resistentes os metais, por causa dessa propriedade de ligação metálica. Eu vou botar aí na telinha para vocês como é que fica esse mar de elétron. Quando ocorre, vocês veem que os elétrons eles estão soltos e está ali formado o íon metálico. Ou seja, ele está formado ali de uma forma bem positiva. Ou seja, ele formou um cátion. Não se esqueçam disso. Cátion positivo, ok? Ânion negativo. Continuando. Para isso também a gente tem que saber um pouco de tabela periódica. Não é chato, é interessante saber a tabela periódica. Vocês não precisam decorar, eu tenho que decorar toda a tabela periódica, não. É só vocês saberem como os elementos químicos eles estão dispostos, agrupados na tabela periódica. E geralmente eles são agrupados como, professor? De acordo com suas características. Eles dizem 5 elementos, eles têm as mesmas características. Bora botar eles na mesma coluna ou família. Eles possuem o mesmo tamanho, o mesmo número de... assim, digamos, o mesmo raio, assim. Então, a gente coloca ele nos períodos, que é nessa linha horizontal. A gente vai já ver isso com mais calma, não se preocupe. Essa é a tabelinha periódica bonitinha aí para vocês verem, já conhecida. Então, a gente, como já disse, a gente tem os períodos, são as linhas da tabela periódica, essas linhazinhas bonitinhas. Os átomos eletricamente nêutrons de um mesmo período apresentam o igual número de camadas eletrônicas. O número de camadas é igual no mesmo período, ou seja, nessa linha horizontal, eles possuem o mesmo número de camadas eletrônicas, ou seja, a camada de valência é uma camada eletrônica. A camada eletrônica é onde os elétrons ficam. Então, esse pessoalzinho que está no mesmo período, ou seja, na mesma linha horizontal, eles têm o mesmo número de camadas. Já o pessoalzinho da mesma família ou grupo ou da coluna, essa linha vertical, estão nessa coluna da tabela periódica, por determinação da IUPAC, ou seja, União Internacional de Química Pura e Aplicada. Os grupos são enumerados atualmente de 1 a 18. Ainda é basicamente comum a utilização de uma representação de letra e por números também. Entenda, esse pessoal está na mesma família, no mesmo grupo ou na mesma coluna, porque eles apresentam, como eu já disse, além do número de elétrons da última camada igual, ou seja, eles têm o mesmo tanto de elétrons na sua camada de valência, eles têm iguais, assim também como suas propriedades. Ou seja, vamos pegar os metais alcalinos. Os metais alcalinos, eles têm essa mesma propriedade de ter um elétron na sua camada de valência, assim também como as suas propriedades, seja ela, vamos supor, ponto de fusão, ponto de ebulição, eles são muito parecidos, então eles são agrupados na mesma colunazinha, ok? Como eu já disse, as colunas verticais a gente chama de grupos, as colunas verticais são os grupos, as famílias, e as colunas horizontais são os períodos. Os períodos ali, como eu já disse, vão ter o mesmo número de camadas eletrônicas, ok? Dentro dos grupos, a gente tem um grupo dos metais alcalinos, que são o pessoal da primeira família, são esses bonitinhos. A gente tem os metais alcalinos terrosos, que são esses outros bonitinhos. No grupo 6 ou grupo 16, a gente pode tirar um aí e a gente conta como grupo 6. A gente pula os metais de transição. A gente tem os calcogênios. No 17, a gente tem os halogênios. E no 18, ou 8 ou 0, a gente tem os gases nobres. Então, atentem-se aí a essas famílias. No 4 também a gente tem a família do carbono. E no 5 a gente vai ter a nossa querida família do nitrogênio, ok? A gente chama também a família do boro, que é o grupo que está no 3 ou no 13,
que são determinadas assim famílias. E os outros têm os nomezinhos específicos, por exemplo, 6 calcogênio, os 7 halogênios e 8 gases nobres, ok? Então, dentro dessa tabela a gente tem alguns, além das propriedades dos metais, por exemplo, que conta da família 1, ou seja, da coluna 1 até a coluna basicamente 12, um pouquinho da 13 ali, eles são considerados metais. Já ali alguns da família 13, 14, 15, 16 e 17 são considerados semimetais, vocês estão vendo nessa tabela. E já o pessoal da família do 14, 15, 16, 17, 18, com salvo e ressalvas de alguns, são considerados não metais, ok? Por isso, professor, por que você está falando tudo isso? Porque eu já tinha falado nas ligações iônicas e covalentes como é que ocorre, ok? Por exemplo, ligação iônica, metal com ametal, e as ligações covalentes com não metais e não metais ou não metais e hidrogênio, ok? Não se esqueçam disso. Dentro da tabela a gente tem algumas propriedades que a gente vai já falar. Mas também os grupos têm algumas características. Por exemplo, os metais eles conduzem energia elétrica e calor de uma forma bem efetiva, são facilmente transformados em lâminas, porque eles têm aquela ligaçãozinha metálica bonitinha que a gente já conversou, são sólidos em condições ambientes, ou seja, exceto mercúrio. Mercúrio fica sólido ali, fica líquido, ou seja, quase líquido ali em temperatura ambiente. Mas o restante todo fica em estado sólido, temperatura ambiente, condições realmente boas. Os não metais não conduzem corrente elétrica, nem calor, exceto carbono em forma de grafite, fica essa dica, e são facilmente transformados em lâminas e fios. Inclusive, os estudos do carbono são bem efetivos não metais e eles se tornam bem resistentes. Um exemplo disso do carbono é além do grafite, é a sua transmutação, que seria o diamante. O diamante é muito resistente, mais resistente mesmo do que, assim, digamos, qualquer outro metal. E os semimetais apresentam propriedades intermediárias dos não metais e dos metais. Eles estão ali, os semimetais são uma incógnita. Uma hora eles representam um, uma hora eles representam outro. Professor, e o hidrogênio? Por que ele está ali na linha dos metais alcalinos? Os metais alcalinos, no caso, o hidrogênio ele está lá porque ele parece muito com o primeiro grupo, que seria o grupo dos metais alcalinos, porque ele só tem um elétron na sua camada de valência. Mas ele também é gasoso. E aí? Mas também ele também parece muito com o halogênio. E os halogênios por quê? Porque ele só falta um para fechar sua camada de valência, para eles seguir a regra do octeto. Então a gente chama ele de carta coringa. Ele está ali meio parecido com muitos, porém, como ele só tem um elétron na sua camada de valência, ele é colocado na primeira coluna, ou seja, na primeira família, ok? E aí existem algumas frases, por exemplo, as frases que são bonitinhas até, para vocês lembrarem. Frase da primeira família: Linac roubou o cetro de Frâncio. Da segunda família: Bela Margarida casou-se com o senhor Barão Raimundão. Da terceira família: Belas alunas indo telefonar. Da quarta família: Caras sinistros geralmente sentem problemas. Da quinta família, a gente tem: Nosso pai assa saborosos biscoitos. Na sexta família, que são os mais famosos, a gente tem os 7 poloneses. Na sétima família, a gente tem Fusca, claro, branco inteiramente atolado. E na última, a gente tem Hélio negou armada. Não vou dizer essa, não, vocês vão ter que pesquisar. Enfim, fica a critério de vocês aí, vai ficar curioso. Continuando e fechando a aula de hoje, a gente tem algumas propriedades. Por exemplo, quando a gente pega a nossa tabela periódica, que a gente vai basicamente da nossa direita para a esquerda, a gente tem, ou seja, vai aparecer na telinha de vocês, direita para a esquerda, de cima para baixo, a gente tem aí, no caso, as funções do raio atômico. E aí a gente tem, no caso, o tamanho do raio atômico. Já
da esquerda para a direita, de baixo para cima, a gente tem a ionização. Já de novo, da esquerda para a direita, baixo para cima, a gente tem eletronegatividade. Por isso que o flúor é o mais eletronegativo. E aí também segue a afinidade eletrônica e a eletronegatividade segue a mesma coisa. Eles vão ser aí a mesma coisa, da esquerda para a direita, de baixo para cima, ok? São basicamente isso que eu queria conversar com vocês hoje. Fora que o átomo vocês já conhecem, a gente tem um núcleo com prótons e com nêutrons, e a gente tem a nossa eletrosfera com os nossos elétrons, com a sua ali cargazinha negativa. A gente já tem que saber disso, já sabe que a última camada, ou seja, a última eletrosfera, assim digamos, porque a eletrosfera é tudo, a última camada eletrônica, ela vai ser a camada de valência, então lembrem-se desses aspectos da distribuição da tabela periódica, ok? Hoje, como atividade, eu quero que vocês façam um mapa mental sobre o que a gente viu hoje. Então, peguem lá, coloquem Química Geral no centro e vão fazendo um mapa mental com vários bisuzinhos que eu peguei hoje. Peguem os bisus que eu disse hoje, puxem uma seta de, digamos, ligação iônica, o que é, ligação covalente, o que é, qual a diferença das duas. Vamos fazendo um mapazinho bem bonitinho. Eu vou deixar o link mais uma vez aqui de um forms, e nesse forms vai ter a frequência, vocês vão ter que colocar o nome completo. A série de vocês vai ter a opçãozinha para marcar e também vai ter o local para vocês enviarem a foto desse mapa mental. Me enviem no forms, porque fica mais fácil de eu ter controle de quem me enviou ou não. No WhatsApp é meio complicado e conturbado às vezes, porque são muitos alunos e corre o risco ali de eu esquecer alguém. Já no Forms não tem esse risco, porque eu pego uma listazinha de quem me enviou tudo, dou uma olhada do que vocês me enviaram e fica mais simples de eu dar uma olhadinha, ok? Então não se esqueça, linkzinho na descrição para a frequência e envio da atividade, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Semana que vem a gente vem um pouco mais hard, a gente já vai ter uma atividadezinha que eu vou deixar em PDF para vocês. Então, até a próxima semana, a gente se vê. Cuidem-se, cuidado com o coronavírus, olhem as precauções de saúde, usem máscara, álcool gel e, por favor, fiquem bem, ok? Um abraço a todos.